Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Bem sei que é cedo, à hora que nos escuta na rádio, mas vamos falar de algo que tem a ver com a embriaguez, logo pela manhã. O Macaco Bêbado foi à ópera. É o título de um retrato inusitado do escritor Afonso Cruz, um livro sobre a civilização, da evolução da nossa espécie levada por este certo estado de embriaguez até à atualidade, a história da humanidade contada a partir de uma perspectiva diferente, com o escritor aqui em estúdio connosco, Afonso Cruz, autor do livro, também ilustrador, músico, realizador e, por menor não menos importante, nomeadamente neste contexto, um produtor de cerveja artesanal. A falar esta manhã connosco, Vasco de Avilés, antigo presidente da Comissão Vitivinícola da região dos Vinhos de Lisboa e da Vini Portugal, alguém que conhece muito bem o mundo dos vinhos e também a história deste precioso líquido, que está no fundo também ligado a este livro que acaba de ser editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vai ser apresentado no dia 15 de junho às 4h30 da tarde na Praça da Fundação, na Feira do Livro de Lisboa, com um debate intitulado O que seria de nós sem a cerveja? E nos próximos 30 minutos, o que será de nós se não a debatermos? Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Afonso Cruz, o título é sugestivo, mas não podemos começar a debater o livro sem explicar a ideia do macaco bêbado, que está explicado no livro, mas para quem ainda não folheou ou vai folhear, o que é isto do macaco bêbado foi à ópera? Bem, existe uma teoria cunhada, Drunken Monkey Theory, que propõe que os antepassados do homem, o símio antepassado do homem, terá descido das árvores para procurar frutos mais calóricos. E, portanto, são os que estão no chão, os frutos mais amadurecidos, e que já tinham iniciado o seu processo de fermentação. E, portanto, esses primeiros, vamos chamá-los macacos, desceram das árvores à procura desses frutos que já tinham álcool por si. Portanto, o etanol também é uma molécula muito volátil, eles conseguiam perceber o cheiro da fermentação, e, portanto, e sabiam que sinalizavam um fruto maduro e, portanto, mais energético, que era uma coisa fundamental para a evolução da humanidade, ter muitas calorias, ter mais energia para sustentar, por exemplo, o cérebro que temos, que gasta 70% das nossas calorias diárias. E do cérebro foi à ópera. E do cérebro. Evidentemente, depois toda a evolução do ser humano, a cultural é um pouco como Sartre dizia, né? A existência precede a essência, e portanto nós existimos antes de criarmos uma essência, criamos-la em liberdade, porque é um processo cultural, é um processo artificial, não nasce connosco. Afonso, esta ideia do fio condutor do álcool, independentemente depois das suas variações, era algo que já vinha pensando nisto, algo que decorreu de uma pesquisa lateral que teve que fazer por algum motivo? Como é que surgiu esta ideia de encontrar este fio condutor? Tive de fazer mais ou menos algumas das ideias já as conhecia, já tinha interiorizado de alguma maneira, porque tinha que ver com a cerveja, com a ideia da cerveja, o fabrico da cerveja, e com a civilização, com o aparecimento da civilização, que é um fenómeno relativamente difícil de expliccar, a sedentarização em especial, porque a sedentarização dá de facto mais trabalho do que ser nómada, e portanto a explicação é sempre muito difícil e eu também acredito, e acho que seria um reducionismo acreditar que existe só uma causa para a sedentarização. Existem inúmeros fatores que confluem para o surgimento desta nova maneira de viver, mas a cerveja teve um papel importante durante muito tempo. Foi efetivamente uma maneira de ter calorias disponíveis, e de uma maneira relativamente simples. Há até quem acha que a cerveja surgiu antes do pão, por exemplo. Isto porque a cerveja tem as mesmas características, os mesmos ingredientes do pão, é a mesma levedura, é cereal fermentado, mas não é preciso um forno, e portanto de alguma maneira era um pouco mais fácil de fazer cerveja do que cozer pão. Mas já agora, antes de passar a Vasco de Avilés, porque há aqui várias questões já na minha cabeça estão aqui a surgir. O fio condutor cerveja ou o fio condutor álcool? Porque a questão do vinho, por exemplo, sim, que aliás está há um apêndice aqui no livro que fala um pouco sobre isso, a questão da cerveja e do vinho. Nós associamos o vinho também
ao mesmo percurso longo acompanhando a humanidade. Ainda que o vinho seja mais endémico, porque as vides têm um tipo de clima que é propício, e o cereal não, o cereal dá-se em todas as geografias. Portanto, eu posso ter cereal em grandes altitudes, por exemplo, dos Andes, e que não tenho com as vides. E, portanto, é uma bebida sempre foi mais disseminada do que o vinho. Ainda que tenha sido muito importante, tenha sido uma bebida estrutural para algumas sociedades, em particular a grega e a romana, porque eram civilizações mediterrânicas e com uma influência muito grande até no nosso presente. Portanto, são eixos da civilização, e eles bebiam efetivamente vinho. Vasco de Avilés, Sim. já tinha pensado no álcool como fio condutor da humanidade? Já, mas nós temos, eu quando digo nós, é os do vinho. Sim, nós os do Os do vinho. vinho. Partimos de pontos ligeiramente diferentes. Olha que é ligeiramente diferentes. Está certa esta relação que o Afonso faz nas latitudes, são mais extensas latitudes dos cereais que a das videiras, mas nós partimos de um ponto de que num clima mediterrâneo que terá sido norte da África, mas já muito perto da Ásia, se desenvolveu a primeira fermentação. Ninguém desceu das árvores para vir para usufruir dela, mas houve a primeira fermentação. A linguagem dali levou-os a que o resultado dessa fermentação chamassem col. E depois o artigo para determinar e dizer o col, em português, o col, era alcool. Porque era al em todo o norte da África representa o. E daí viria o álcool. A altura em que isto acontece, mais teoria cósmica, menos teoria cósmica, será a mesma. Porque, de facto, os outros frutos que o Afonso menciona aqui, são frutos, a gente entende depois pelos macacos a descerem das árvores, são frutos de árvores. Acontece a mesma coisa. É célebre no nosso país o medronho, por exemplo, e quem come uma data de medronhos no verão em cima do almoço fica, não, por exemplo, não pode conduzir sem saber, pelo menos. Sem saber. Portanto, isto terá sido, não temos aí dúvida nenhuma, e é divertida a sua aproximação ao tema, é divertida, é completamente inusitada. Claro, os macacos desceram e aos poucos foram-se transformando de 4 patas em 2, e como diz você no livro, e um dia foram à ópera. Mas é ponto final, e depois o outro parágrafo é que diz, e depois um dia foram à ópera. Isso é divertido e será interessante pensar que foi assim. Onde há uma discordância um bocadinho mais incisiva do meu lado é na parte que se referiu ali à Ásia, a esta parte da Ásia muito perto do norte da África, Israel, e depois o sítio onde apareceu, porque é mencionado no livro, eu menciono também Jesus Cristo, essa área estava toda ocupada por romanos e a tradição era romana, e os romanos bebiam vinho, como você diz no livro muito bem, pagavam ao seu pessoal em vinho. Você diz aqui a uma certa altura, é conhecido que o vinho e noutros lados a cerveja era parte de pagamento. O vinho precede a cerveja, historicamente? Neste sítio. Não, desculpe, precede não. Desculpe. Do ponto de vista cronológico? Francamente, não sei. Uhum. E talvez não. Porque a cerveja é mais fácil de fazer, era mais fácil de ter levado cerveja para estes lados e haver cerveja, mas naquele tempo, 2019 anos, se a contagem estiver exatamente certa, o que se bebia ali era vinho, e era um vinho sempre quebrado com um bocadinho de água.
Sim, Os que ainda romanos, hoje se faz na missa. exatamente. Sim. E o banquete de Platão era assim, o vinho era diluído. Era quebrado com água. A missa tem um significado diferente, claro, e você sabe, representa que no sangue de Cristo se envolve toda a humanidade, que é a gota d'água, que é o que deitam, é uma gota d'água, a gota d'água que se envolve. E tornou o Mas vinho... vem, a meu ver, isto não é ciência, vem, a meu ver, de uma forma de fazer que os romanos tinham, que era sempre que bebiam água, sempre bebiam vinho, quebravam com um bocadinho de água. E na última ceia, Jesus, por causa do sítio onde estava, terá feito da mesma maneira. E essa consagração desse líquido alcoólico chamado vinho tornou diferente e separou os caminhos que estas duas líquidos alcoólicos teriam ao longo da humanidade em diversos momentos da civilização? A meu ver, sim, porque não é aceitável que na consagração se use nada que não seja vinho. Vinho. Já me aconteceu. Sabe que eu sou também diácono e na comunhão o diácono comunga a seguir ao sacerdote, mas comunga do cálice também, portanto nas duas espécies. Já me aconteceu comungar uma espécie de vinho e o vinho ter rolha. Mas era vinho. Há notícia, recentemente houve uma coisa engraçada que aconteceu num país da Europa, em que o senhor bispo que estava a concelebrar, quando chegou à altura de beber, percebeu que tinha consagrado com whisky. Não é válido. Ou com saquê, não é válido. Ou com cerveja, também não é válido. Tem que ser vinho Afonso, de uva. Agora, numa perspectiva das diferentes latitudes, e já falou um bocadinho aí também da questão da presença dos cereais ser muito predominante em várias geografias, mas a presença deste líquido, assim como o vinho é sagrado para uma população muito extensa, a cerveja passou ao lado de qualquer tipo de reflexão transcendente deste ponto de vista? Tornou-se apenas e só um consumo de lazer e algo mais de divertimento pagão ou profano? O álcool sempre teve esse papel de entretenimento, de entrosamento social, que é até algo fundamental e importante para nós. Mas em relação, agora voltando um bocadinho atrás, em relação à cronologia, é muito difícil estabelecer e dizer qual é que apareceu primeiro. Crê-se que a primeira fermentação terá acontecido talvez na China com arroz. E portanto fica entre o vinho e a cerveja, porque eles chamam o vinho de arroz, mas na realidade seria mais parecido com uma cerveja, porque mas é muito difícil detectar por um motivo, é que o vinho é mais simples de perceber, por causa dos taninos nos objetos que ficam lá durante séculos e portanto podem ser detectados. A cerveja, como não tem, normalmente reconhece pelo uso, ou seja, pelo tipo de material que foi utilizado, o que torna difícil de perceber quando é que, se aquele recipiente serviu efetivamente para fermentar ou para fazer uma cerveja. É muito difícil de estabelecer essa cronologia. E a cerveja como potencial de transcendência? Sim, mas sempre existiu, especialmente no norte da Europa, mas por exemplo, o primeiro código de leis do Hammurabi, a taxa de juro da prata era mais baixa do que a da cerveja, do empréstimo. Portanto, se eu emprestasse cevada, eu tinha uma taxa de juro mais elevada. Ou seja, de certa maneira mais valorizado, porque é uma energia, é uma reserva de energia que depois pode ser capitalizada e usada, ao contrário da prata, cuja conversão em energia não é imediata. Ou seja, se eu tiver algum comerciante que converta a prata em comida, eu posso reconvertê-la em comida, mas a cerveja pode ser guardada, é uma reserva e pode ser utilizada como fonte energética, e portanto nesse sentido era muito valiosa, e também se pagavam, claro, aos fabricantes, aos construtores de pirâmides, etc. Sempre foi um salário também, porque era um alimento, sobretudo, e temos de pensar numa bebida muito diferente do que imaginamos hoje em dia, porque hoje em dia nós pensamos em cerveja como uma bebida fresca, com gás, transparente e por aí fora, coisa
nenhuma destas características correspondia à cerveja bebida naquela altura. Era bebida com uma palhinha porque tinha bocados sólidos, tinha troços sólidos ali pelo meio, portanto as pessoas tentavam sugar o suco através de palhinhas de canas. Não era fresca, evidentemente, portanto estamos a falar aqui vamos pensar norte da África, sul da Europa ou Médio Oriente, portanto sim, quente, sem recipientes herméticos e portanto obviamente não sem gás, e muito opaca, claro, muito opaca e com bocados de comida. Não, mas é curioso que hoje em dia há neste movimento que o Afonso conhece muito bem, da chamada cerveja artesanal potenciada em termos de mercado, há uma tentativa de enquadrar historicamente, de encontrar práticas e construções que vêm de trás em relação à cerveja, procurando que ela seja o mais artesanal possível e o mais remota até na história. Há a ideia de colar a origem, de solidificar, de trazer para cima a origem artesanal e histórica da cerveja. É muito difícil, é uma ideia de pureza um pouco utópica, porque... É comercial. É um pouquinho... É também um pouco... Demasiado comercial. Vamos imaginar, por exemplo, o uso do lúpulo na cerveja. Se calhar tem 500 anos. Se calhar um pouco mais, mas disseminado e usado como é hoje em dia, não acontecia, não era assim. E as cervejas realmente tinham muito tipo, adicionava-se muito tipo de ervas, porque havia cervejas medicinais, havia cervejas psicotrópicas, havia cervejas que eram bebidas em contexto religioso, ritual, especialmente quando eram deuses como a Ceres ou Artemis, ou deuses que tivessem alguma coisa a ver com a cultura do cereal, e portanto adicionava-se tudo. Havia cerveja para curar a malária na Amazónia, portanto, que adicionava uma série de coisas, ou seja, era um medicamento também, podia ser um medicamento, um alimento, podia ser uma série de coisas, e portanto as ervas que eram adicionadas à cerveja eram muito diferentes daquelas que são hoje em dia, e algumas hoje seriam nitidamente proibidas, como o meimendro ou a mandrágora, ou são uma série de plantas que são delirantes e venenosas em determinadas quantidades, e portanto que hoje não seria possível. Aliás, até se especula a ideia de quebrar o vinho com água, que provavelmente ele teria outro tipo de aditivos, porque é estranho, exato, porque é estranho pôr água num vinho, o vinho não é assim tão álcool, é uma bebida fermentada, e portanto porquê diluir o vinho se não tivesse uma outra qualquer planta ou que lhe desse algum sabor, alguma coisa adicional, melhor. Exato. Então que seria diluído para que usava-se muito também nos banquetes gregos para que os convidados, porque eram o dono da casa, quem promovia o banquete e que servia as bebidas, e portanto ele servia e ia dando determinadas doses e as pessoas tinham de beber tudo. E, portanto, não sei muito bem, mas achavam que provavelmente era demais e portanto, tinha de ser diluído. Mas, realmente, os recipientes, os fermentadores encontrados nas antigas cervejeiras ou adegas do Egito tinham vestígios, por exemplo, de meimendro e de substâncias delirantes e, portanto, seria possível também que muitos destes vinhos tivessem algumas ervas, porque eles não conheciam as leveduras e não conheciam o processo de fermentação. Sim, há aqui um processo de evolução tecnológica também, em ambos os casos, não é? Repare, é conhecido que no Egito, como mencionou o Afonso, quando o poder queria dispor no sentido de matar, dispor da vida de alguém, chamavam homens que eles dominavam, davam-lhes uma bebida com bocadinhos de haxixe para os toldar, e ficavam conhecidos como os haxichã, e eram depois enviados e vieram a dar os assassinos da nossa linguagem, e era em bebidas, cerveja ou bebidas fermentadas em que isto era dado, e eram ou cerveja ou vinho.
Vasco de Avilés, há aqui um ângulo no livro que o Afonso sublinha que é relacionado à sedentarização. Quer dizer, isso aqui, vinho, cerveja, está tudo à mesma mesa no processo de sedentarização, nos seus benefícios, como o Afonso sublinha, apesar de hoje em dia o discurso da sedentarização ser completamente fora de moda face à necessidade de promover exercício físico, que é também um fator essencial aqui a saúde, os benefícios da sedentarização são aqui elogiados pelo Afonso e de facto toda a história do homem é feita à mesa. Exatamente. Com o álcool, com a cerveja, com o vinho e depois também com a comida, que também poderemos agora falar a seguir. Não é só a do homem, em especial a nossa, de ocidentais europeus, hoje portugueses, temos um ditado até que diz: à mesa não se envelhece. Porque é onde a gente gosta de estar. E para estar à mesa precisa destes elementos, da cerveja, do vinho, etc. Mas sim, a sedentarização é aliás, muito conhecido. Veio primeiro pelos cereais, mas logo a seguir com a videira também a ajudar, havendo cultura, as pessoas podiam se manter nos sítios. E vão dizer, bom, mas se com cereais tinham pão ou cerveja e comiam. E com uvas tinham coisas fantásticas que no nosso país ainda existem desde tempos imemoriais, como seja a uvada, que é com o mosto antes de acabar de fermentar, portanto ainda com muito açúcar, retirá-lo com ainda fruta sólida, secar, pôr em vasos, não deixar a continuar a fermentar, mais tarde solidifica no topo com uma grossurazinha de açúcar e é equivalente à marmelada, só que é uvada, porque é com uva, e isto era fonte de açúcar durante os 9 meses do ano em que não havia uvas e vinhos ou cervejas para beber. Portanto, sim, eu estou de acordo. Não, e estimulou aproximações entre comunidades através da ideia de um diálogo que tem uma mesa estabelecida, digamos assim, para que haja um diálogo. Quer dizer, pois o diálogo pode ser individual, comunitário, mas é assim que nos entendemos. Claro, não é? Tem toda a razão. E veja isto que lhe explica que esse diálogo se estendeu, e agora estou a falar do sul da Europa todo. Os gregos foram os primeiros que inventaram o parlamento, discutiam política e bebiam vinho. E tinham uma máscara de cera para pôr na cara. Quando discutiam política, podiam dizer o que quisessem com a máscara de cera. Podia ser verdade ou não, é o que eu quero dizer. Desde que tivessem máscara de cera, tinham uma imunidade. Para beber vinho ou para dizer a verdade, tiravam a máscara de cera. E o vinho ficou conhecido como uma bebida sincera, porque não estava lá a cera. E ficou conhecido na Grécia, e na Itália, e na França, e no que é hoje, França, nós, Espanha, etc. Porque isto era como você diz, veio para toda a civilização ocidental e cristã. Neste caso. Afonso, esta ideia dos benefícios do diálogo promovido por esta mesa. Porque é muito engraçado, porque nós provavelmente somos o único animal para quem comer não é simplesmente encher o estômago de comida. Nós temos a comida, a refeição tem um papel social fortíssimo enfim, cria ligações, há esse entrosamento social criado pelo próprio ato de comer em conjunto. E nós desenvolvemos sempre muito isso. E não só a própria comida, ela é preparada. Nós não comemos a comida como a encontramos. E já agora a cerveja sempre foi acompanhada de comida desde sempre? É um aliado sempre, ou como hoje em dia se consome sem refeição? Quer dizer, como é que foi a evolução desse ponto de vista? A comida era comida, a cerveja era comida e portanto não entrava no outro espectro, não havia a bebida para entretenimento, somente lazer, inclusivamente era dado a crianças e
porque, especialmente por causa das contaminações da água, o que não é uma coisa muito, muito incomum, porque até às gerações de metade do século XX em Portugal as pessoas bebiam sopas de cavalo cansado e por aí fora, e portanto ainda era dado às crianças e não é uma coisa assim tão incomum, e durante muito tempo foi assim, em especial a cerveja, porque é fervida e portanto a água o mosto da cerveja é fervido e portanto não tinha bactérias, não estaria contaminado, era uma bebida relativamente segura, especialmente em alturas em que havia escassez de água pura. E portanto sempre foi considerado comida, e é uma maneira a fermentação, como todas as fermentações, são maneiras de preservar a comida, de manter determinado ingrediente ou determinada comida acessível durante o resto do ano, porque a cerveja virtualmente não se estraga, então nós podemos continuar a consumi-la ao longo de meses, ao contrário, por exemplo, se eu cozer um pão, sei que me dura uma semana e pronto, e depois acaba, mas a cerveja não, ela continua. Vasco Avilés, O vinho. tal como na história da alimentação, as variações que decorrem até de classes sociais, como o acesso ao peixe, o acesso à carne, foram moldando a mesa das comunidades, certo. O vinho, no caso particular, também foi-se adaptando a essas variações que a própria alimentação foi tendo, como algo que esteve presente nessas mesas. A minha questão é esta. Sim, foi, claro que sim. Até pela sofisticação do vinho. Mas é engraçado, deixe-me frisar um ponto de acordo com o Afonso, por vezes os vinhos copiaram o que fazia a cerveja e com sucesso. No vinho da Madeira, o mosto é fervido. Nunca é fervida em caixão, com uma panela, não é, mas é fervido no sentido de aquece a 80 graus e depois fica completamente oxidado, que é ótimo porque o vinho dura muito mais tempo. Pode abrir, servir um cálice hoje, outro daqui a um ano, o vinho está sempre bom, e por isso, indo ao encontro da sua pergunta, o vinho, sim, foi evoluindo, foi-se adaptando de forma a poder acompanhar, quer a vários níveis, quer ao nível de, vamos dizer, vinho a jarro, que saía de uma pipa e que era muito barato. Isto ainda é popular em algumas partes de Portugal e chama-se vinho a jarro. Há jarros de vários tamanhos, conforme é uma pessoa, ou 4 ou 6, etc. Ou, mais sofisticado, em garrafa, para que não sucedesse o problema de poder oxidar demais ou estragar-se, etc., em garrafa, para uma classe mais abastada. Mas foi acompanhando, e é sempre, na nossa cultura, o vinho é sempre parte da refeição. Pode ser um aperitivo à refeição, para abrir o apetite para a comida, ou um digestivo da refeição, vinho do Porto, por exemplo, para encerrar. Também há quem comece por beber uma cerveja antes de depois abrir uma garrafa de vinho. Porque somos ecléticos, nós, sobretudo nós portugueses que estivemos em todas as partes do mundo, temos essa atitude e bebemos as duas coisas. Mas a nossa cultura está baseada no vinho, mais do que Afonso, queria na cerveja. acrescentar algo sobre este ponto? Não, isso aliás, eu até acho que é quase uma regra. Um país com um bom vinho normalmente tem uma má cerveja, não tem tradição de cerveja, que é o que acontece em Portugal. E ao contrário, os países que não têm vinho, por exemplo, como a Bélgica, que são se calhar os grandes cervejeiros, sim, a grande tradição cervejeira, têm cervejas de todo o tipo, e aí sim são cervejas que podem substituir em complexidade o vinho. São cervejas muito alcoólicas, normalmente ales, porque são um tipo de levedura que traz uma complexidade maior e, portanto, consegue competir com algo e consegue acompanhar algumas comidas que uma cerveja, por exemplo, muito, muito leve, como as lager, que foram feitas para consumir em quantidade e com algum empobrecimento da qualidade daquilo que se está a experimentar, daquilo que se está a beber, e também contribuiu muito para a falta de prestígio da cerveja, que se torna uma bebida demasiado popular comparando com o vinho, que é uma bebida mais elitista. Mas acha que esse lado desprestigiante mantém-se na cerveja? Recupera um bocadinho, mas tem que ver com as culturas. Por exemplo, eu costumo dizer isto:
eu quando chego a um restaurante em Portugal não peço um vinho, porque o pedido não faz sentido. Não faz sentido. Quero saber se é verde, se é branco, se é maduro, se é rosé, de que zona do país, o que é que... Bom, há uma série de coisas que nós temos de pedir, mas se eu pedir uma cerveja, às vezes perguntam entre as duas marcas mais vendidas. Sim. Mas é raríssimo. E se eu for à Bélgica também não faz sentido, porque um balcão tem 20 torneiras de cerveja à pressão, depois tem um menu, há um bar que tem um menu com 3.000 cervejas, e portanto, quer dizer, não faz sentido eu chegar a um bar daqueles e dizer que quero uma cerveja, como nós podemos dizer em Portugal. Mas isto tem que ver com a cultura de determinados povos que desenvolveram muito esse lado, o lado, nesse caso, da cerveja, e nós do vinho. Já e, agora, portanto, para si faz sentido uma cerveja sem álcool? Faz. É uma provocação, é mais uma opção, como há tantas. E há até uma bebida que gosto muito, é muito doce, mas gosto muito, que se chama Malta, que é uma bebida feita com o mosto, na verdade, da cerveja, que depois é gaseificado, mas não é fermentado. E portanto não pode ser considerado uma cerveja, mas é a base da A fechar, da cerveja. para que não nos acusem de estar a promover demasiado um líquido a esta hora da manhã. Como é que foi gerido, ou como é que se gera esta ideia, quer dizer, histórica, e o livro do Afonso também vai por aí, de associar o álcool ao excesso e ao descontrole e à loucura? Portanto, partindo deste debate que estamos a fazer aqui com garrafas de água, com água, para algo já descontrolado, onde o álcool tem de facto essa quando consumido em excesso, tem a dimensão. Se me dá licença, Claro que sim. há aqui uma palavra que é fundamental na resposta a dar-lhe, que é, nós sempre que falamos do álcool e do consumo do álcool, falamos sempre também na moderação. É importantíssimo continuar a insistir na moderação. E, dentro do possível, sugerir aos portugueses, e é muito simples fazer isto, sugerir aos portugueses que conheçam os seus limites. Há aparelhinhos de medida de álcool no sangue que são portáteis, que custam quase nada e que permite, particularmente, a pessoa vai jantar fora, se ponha, e diz, agora vou soprar, se eu fosse a guiar, como é que estava? E muitos vão se surpreender, porque quem tem um corpo que funcione bem e que coma comida e que não misture bebidas, em geral, está abaixo dos limites. Mas a moderação é também essencial para apreciar o melhor desses líquidos que estão à frente. Não é? Desculpe eu continuar a responder. E depois que quero ouvir o Afonso. É essencial, sim, porque quem está, como a gente diz em português, com um grãozinho na asa, já nada lhe sabe. Qualquer vinho serve. Qualquer vinho serve. Afonso. Sim, a partir de determinada altura, qualquer coisa. Qualquer cerveja serve. Qualquer perfume. Qualquer coisa com álcool. Claro que para. Por isso é que normalmente também as pessoas começam pelos melhores vinhos, abrem-se os bons e deixam-se os piores. É o síndrome de Canaã. Canaã dizer, já na Bíblia deixaste isso. o melhor vinho para o fim. Pois puderam. Portanto, é histórico essa tendência. Sim. E claro, mas a ideia dessa loucura engarrafada, que é um pouco do álcool, já é muito antiga. Os gregos distinguiam entre os tipos de bebedeira. O dizia Palermices é um tipo de bebedeira, e uma pessoa pode efetivamente ficar bêbado, porque algumas pessoas ficam realmente bêbadas sem, no entanto, perderem uma certa compostura, sim, e manter-se mais ou menos com uma aparência mais ou menos sóbria, e eles distinguiam esses dois tipos. Mas alguma loucura é preciso nas nossas vidas. E em ambos os casos, no vinho e da cerveja, também, por exemplo, os artistas inspiraram-se também muitas vezes nesses empurrões. Claro. Olha, veja o nosso artista Vasco Santana personificava aquelas cenas dele como bêbado, frente ao poste, a falar com o poste, etc. Era magistral.
e são coisas que aconteciam assim. Sim, mas sobretudo porque é um desinibidor e em determinadas alturas nós precisamos efetivamente de sair um bocadinho do lugar onde estamos e descobrir muitas vezes através dessa pequena loucura de um novo caminho. Claro que depois há um momento ótimo, porque a partir daquele momento já deixa de ser um novo caminho para passar a ser uma parvoíce e portanto preciso depois de uma certa ponderação da sobriedade, talvez do outro dia. Até de dormir. Eu também distingo, por exemplo, e isto não tem nada a ver com beber, o meu trabalho noturno do meu trabalho diurno. Eu normalmente não envio nada à noite. Não por ter bebido, porque a minha maneira de pensar à noite é diferente da clareza que tenho durante o dia. E normalmente à noite tenho mais criatividade, mas menos capacidade para descobrir erros, para menos sentido crítico, etc. E de manhã tenho uma sobriedade que não tinha à noite. É um pouco de dormir sobre o assunto, acordar com a mente clara, reler o texto, e então nessa altura sim, eu acho que ele está pronto a ser enviado. O que é que podemos sugerir aos ouvintes sobre estas matérias que possam fazer num campo de quase de sugestão em relação a este tema do álcool e na história, digamos, da nossa civilização? Então, há um livro que queira sugerir, há algum trabalho, algum filme, algo que queira deixar aqui? Ou até um passeio, talvez um passeio seria até bastante interessante neste caso, não é? Ir conhecer, ir a uma adega, etc. Perto, os portugueses têm pouca curiosidade de visitar alguma adega que tenham perto de si. Em geral estão abertas e é interessantíssimo visitar porque as pessoas lá explicam bem. Mas eu ia sugerir ler este livro porque é interessantíssimo. Isto é uma outra visão completamente muito cósmica e baseada em teorias que não estamos habituados a ouvir todos os dias, portanto é interessante. E depois, evidente, discernir. Primeiro ver a graça disto, que é o macaco que ficou bêbado, isso acontece mesmo. Depois é que foi à ópera. Eventualmente foi sóbrio à ópera. Mas é interessante o ponto de vista do autor, interessantíssimo ver. E sim, experimentar. Não devemos pôr nada de lado, tipo, nunca na vida quero beber cervejas, ou não quero beber nenhum vinho porque gosto de cerveja. Experimentar, porque com as diferentes oportunidades, diferentes momentos, mais almoço, mais lanche, jantar, roda de amigos, etc., assim uma outra bebida pode estar mais apropriada. Tudo com moderação. Tudo com moderação. Afonso? Sim, eu acho que no caso dos vinhos que nós temos mais presente, porque temos essa cultura já de secular e portanto estamos mais habituados a saber escolher ao que vamos pedir, quais são aqueles que mais nos agradam. A cerveja, ao contrário, nós não temos muito essa cultura e como não temos, e por outro lado, porque a cerveja, como disse antes, é cozinhada, ela na verdade pode levar qualquer coisa que nós usemos na cozinha, qualquer coisa. Os ingredientes da cerveja podem ser entrecosto, por exemplo. Não, é óbvio que não vale a pena pôr entrecosto na cerveja, porque não vai dar sabor, mas algumas coisas, por exemplo, que nós utilizamos na nossa gastronomia e que são muito tradicionais, também são tradicionais da cerveja e nós não sabemos, como por exemplo os coentros ou o mel, o alecrim, são coisas que são utilizadas nas cervejas. Por exemplo, na Bélgica os coentros, as sementes de coentros são muito utilizadas, tal como a casca de laranja, para alguns tipos de cerveja, que nós, por exemplo, não utilizamos na cerveja, mas utilizamos na gastronomia. E eu acho que vale a pena experimentar as cervejas que têm precisamente esses ingredientes e que saem um bocadinho daquela cerveja muito tipificada, que é a fórmula das lager, que é mais ou menos igual em todo o mundo. É uma cerveja muito industrializada e, portanto, com pouco interesse. Muito obrigado pela vossa presença. Vasco Avilés, Afonso Cruz, o autor de O Macaco Bêbado Foi à Ópera, que aqui falámos, um programa feito sem ponta de álcool na mesa, no Da Capa à Contra Capa, na Renascença, parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir todas as manhãs de sábado, às 9h30. Pode também voltar a ouvir, e tem aqui muito para voltar a ouvir, em rr.pt, nas várias plataformas digitais, na versão podcast deste
este programa, que foi feito com Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão e Andréa Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema.